Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Eu me chamo Lohane, sou trader de opções binárias e nesse vídeo eu vou passar para você um macete super interessante para você aprender a analisar melhor as velas e utilizar a movimentação dela, o formato dela como um gatilho para a sua entrada, tá bom? Mas antes da gente ir para o conteúdo desse vídeo, eu já queria pedir para você já deixar o seu like, se inscrever aqui no nosso canal para ajudar a gente a crescer cada vez mais e para que você também receba todo o nosso conteúdo em primeira mão. Gente, quando eu comecei dentro desse mercado, eu confesso a vocês que inicialmente eu não me preocupei muito com a questão da movimentação da vela, com o tamanho da vela, tamanho do pavio. Isso foi algo que eu não busquei me aprofundar logo de início. E o que acontecia é que eu levei muitos loss, e esses loss aconteceram exatamente por eu não saber, não ter me aprofundado sobre o que a vela estava querendo me dizer. Então, se você está começando nesse mercado, já é uma dica aí para você. Um dos conteúdos que você deve ter, assim, afiado é em relação à movimentação da vela, o que essa vela está querendo te falar, tá bom? E hoje, para vocês terem noção, a minha tomada de decisão diante de uma operação, diante do gráfico, eu levo em conta dois fatores. O primeiro fator é a região. Se a minha região que eu vou realizar uma operação é uma região forte, é uma região que já foi respeitada, é uma região que tem confluência, esse é o primeiro fator. E o segundo fator está relacionado exatamente à movimentação da vela. Então hoje eu utilizo esses dois parâmetros para minha tomada de decisão. E eu vou mostrar para vocês o que eu levo em conta na hora de fazer a minha operação relacionada à movimentação da vela, tá bom? Então fica atento, assiste até o final que eu tenho certeza que esse conteúdo vai ser de extremo valor para você. Mas antes da gente ir para a parte, digamos que mais aprofundada, né, eu preciso relembrar com vocês esse conteúdozinho básico aqui que está relacionado à leitura da vela, né? A vela em si, ou candle, né, vela ou candle, tem esses dois nomes, ela é composta por duas partes. A gente tem o corpo da vela, que é essa partezinha que é preenchida, e a gente tem o pavio ou sombra, que são esses risquinhos, esses tracinhos que ficam tanto em cima quanto embaixo da vela. Lohane, o que eles representam, né, para a leitura da vela? Gente, o corpo da vela, ou seja, essa partezinha preenchida, ela vai te representar a abertura e o fechamento da vela. Então, digamos que a minha vela seja uma vela de 5 minutos. A abertura dela, ou seja, quando ela iniciou no primeiro segundo, né, o candle ele vai mostrar onde foi que o preço estava nesse período de abertura. E o fechamento também, que acontece em 4 minutos e 59, o candle ele também mostra qual foi a faixa de preço que essa vela finalizou no exato momento em que ela terminou. Então, exemplo, Lohane, como que eu consigo perceber isso? No candle verde, o preço de abertura ele fica bem aqui embaixo. Ó. Aqui a abertura e aqui o fechamento. Ou seja, quer dizer que quando essa vela nasceu, quando ela iniciou, o preço ele começou bem aqui e quando ela finalizou bem aqui em cima, tá bom? Então, como o preço de fechamento foi superior ao preço de abertura, essa vela tem cor verde. Já no candle vermelho acontece exatamente o contrário. A abertura foi aqui e o fechamento foi aqui. Então, como o fechamento ficou numa faixa de preço inferior ao preço de abertura, aí a vela ou candle vai ter cor vermelho. Então, espero que vocês tenham entendido esse conceitozinho básico, tá? Sobre abertura e fechamento. Lohane, esses pavis, eles representam o quê? Eles representam a máxima e a mínima que o preço chegou dentro daquela vela, né? Ou seja, dentro daqueles 5 minutos ou dentro daquele 1 minuto. Então, aqui, ó, esse pavio de cima, ele sempre vai representar o preço máximo que o ativo chegou naquele período de tempo. E esse pavio aqui de baixo sempre vai representar o preço mínimo que o pavio chegou, que o ativo chegou, né, naquela faixa de preço. Então, entendido isso, pessoal, o que é abertura, o que é fechamento, o que é a máxima, o que é a mínima, toda vez que você for analisar a vela, que você for analisar um gráfico, né, você tem que utilizar isso como um gatilho. Poxa, o preço começou aonde? Durante esse período, qual foi a movimentação que a vela fez?
Então eu trouxe esses dois candlezinhos aqui, ó, que são dois candles bastante comuns dentro do mercado, para vocês entenderem, buscarem entender um pouquinho sobre a movimentação da vela. Então, exemplo, nesse candle vermelhinho aqui, o que que acontece, ó? Bem aqui, ó, bem aqui em cima, a gente teve a abertura da vela. Bem aqui embaixo, a gente teve o fechamento dela, né? E vocês observam, ó, que não tem pavio aqui em cima. O que que isso quer dizer? Que o preço de abertura foi o preço máximo que ela chegou, tá bom? E aqui, o preço mínimo. Deixa eu ajeitar esse aqui. Pronto. E o que é que você precisa observar, exemplo, numa vela como essa? Uma vela como essa quer dizer o quê? Que ela começou, ó, aqui em cima. Eu vou apagar aqui, tá, pessoal? Pra ficar melhor de explicar pra vocês. O que me representa uma vela como essa? Representa que ela começou aqui em cima, muito provavelmente ela tenha descido, atingido o seu ponto mínimo e logo em seguida ela começou a subir, finalizando bem aqui. Lohane, o que uma vela dessa me representa? Representa que esse ativo ele começou com uma força de baixa muito grande, porém, conforme o tempo foi passando, ele foi ganhando força de alta, ele foi ganhando pressão de alta, ele foi ganhando força compradora. Então, uma vela como essa, gente, ela te representa que o mercado está perdendo força vendedora e ganhando força compradora. Então, você precisa ter essa visão na hora de você analisar o gráfico. Mas eu vou já explicar para vocês mais detalhadamente. Vamos olhar para essa outra velinha aqui, verdinha, ó. O que está acontecendo com ela? Ela teve bem aqui a abertura, bem aqui o fechamento dela e bem aqui foi o ponto máximo. E o preço de abertura dela foi igual ao preço mínimo, né? Tanto que ela não apresentou pavio. Lohane, nesse exemplo aqui, qual foi o comportamento que essa vela teve? Vamos lá fazer junto comigo, ó. Ela abriu aqui embaixo, muito provavelmente ela subiu até atingir a máxima dela e depois ela despencou, fechando bem aqui. O que o movimento dessa vela ele me representa? Representa que o mercado ele subiu e logo em seguida ele ganhou força vendedora que impulsionou o ativo para baixo. Então, uma vela como essa, apesar dela ter sido verde, esse pavio longo aqui, ele me representa que o ativo, naquele período, ele estava perdendo força compradora e ganhando força vendedora. Então, você tem que estar muito atento a isso quando você for realizar suas operações, tá bom? A movimentação que a vela vai fazer. E aí, Lohane, como que eu posso utilizar isso? Que gatilho eu posso utilizar no dia a dia durante as minhas entradas? Vou mostrar para vocês agora, tá? Como é que vocês podem utilizar isso. Vou mostrar para vocês agora como que vocês podem utilizar isso como gatilho de entrada no dia a dia de vocês, tá bom? Bora lá. Digamos que eu tenho aqui, deixa eu pegar aqui outro pincel. Digamos que eu tenho aqui digamos que essa minha linha aqui é uma resistência. O que você pode utilizar como gatilho? Se, porventura, o gráfico, as velas, ao se aproximarem da sua região, se elas forem deixando pavio, ó, vocês estão observando que conforme elas estão subindo, elas estão deixando pavis. Lohane, o que isso me representa? Deixa eu até fazer aqui, geralmente quando mais próximo da região, maior o pavio. Lohane, o que isso me representa? Me representa que conforme o ativo ele está se aproximando da minha zona, ele já está perdendo força compradora e já está ganhando força vendedora. Porque esse pavio, gente, ó, esse pavio aqui em cima, ele me representa exatamente isso. Que o preço ele chegou a bater até aqui em cima, porém ele perdeu força e fechou lá embaixo. Ou seja, a força vendedora, ela está aumentando. Então, se isso acontecer próximo à tua zona, já te dá uma certeza maior para você pegar
uma venda aqui na tua resistência, ou uma retração, né? Se você opera em M5. Se você opera em M1, você vai vender para a vela seguinte. Então, isso aqui é um gatilho que eu utilizo no meu dia a dia quando eu vou realizar as minhas operações. Primeiro eu olho, a zona é uma zona forte? É. Segundo eu olho, como é que a vela está chegando na minha região? Ela está chegando perdendo força ou não? Digamos que a vela chegasse dessa forma aqui, ó. Ou, gente, digamos que o gráfico ele venha buscar a tua região, a tua resistência, com esse seguinte formato aqui de velas, ó. O que isso aqui te representa? Representa que ele está ganhando força compradora. Esses pavis aqui, ó, representam que o mercado desceu, mas que ele fechou em cima. Então, representa que ele está ganhando força compradora. Então, se o mercado está ganhando força compradora, você deve realizar uma venda aqui nessa região? E não, né, pessoal? O correto aqui é você esperar romper e pegar o pullback após o rompimento. Outro modelo também que você não deve entrar de forma alguma é quando essas velas elas vêm subindo, ganhando força, ou seja, quando são velas do corpo longo que quase não apresentam pavio, apresentam um pavio muito pequeno. Isso também me representa que é uma vela de força, né? E que está tendo uma grande força compradora. Então, o aconselhado aqui é você não vender e esperar o pullback. E, gente, tem alguns padrões de velas que, se vocês memorizarem e buscarem entender o que ele está querendo te dizer no teu dia a dia, eles vão te ajudar muito na tua tomada de decisão. Que padrões são esses, Lohane? Ó, a gente tem a vela de força, que a vela de força é uma vela que tem um corpo longo e quase não apresenta pavio. Então, se ela for verde, quer dizer que está tendo uma forte força compradora. Se ela for vermelha, quer dizer que está tendo uma forte força vendedora. Outro padrão também bem comum, ó, é uma velinha que tem o corpo bem pequenininho e que apresenta muito pavio, tanto em cima quanto embaixo. Ou o doji, que é uma vela que parece uma cruzinha, né? Que ela não apresenta corpo. O que esses dois padrões aqui eles te representam? Eles representam um equilíbrio entre as forças de alta e de baixa. O mercado ali está equilibrado entre compradores e vendedores e representa um momento de indecisão no mercado. Então, observem, quando tem muito pavio, tanto de máxima quanto de mínima, está tendo um equilíbrio entre as forças. E aqueles padrões que eu mostrei para vocês logo no início do vídeo, são esses dois aqui. Esse primeiro aqui, ó, me representa forte força compradora. E esse aqui me representa forte força vendedora. Gente, é muito simples, é só você olhar para onde tem mais pavio, né? Querendo ou não, para onde tem mais pavio é onde a força tá mais forte. Então, gente, se vocês porem isso aqui, memorizarem e utilizarem essa leitura das velas no dia a dia de vocês, eu tenho certeza que vocês vão conseguir melhorar muito a assertividade de vocês, né? Melhorar a tua análise como um todo. E era isso, gente, o conteúdo que eu tinha para trazer aqui para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Se tiverem dúvidas ou sugestões, deixem aqui nos comentários, tá bom? E não esqueça de compartilhar esse vídeo com mais e mais pessoas. Também não esqueça de deixar o like, viu? Até mais, pessoal. Até os próximos vídeos.